Oi, gente, vamos começar a nossa aula da Emily. Eu fiz a cabeça, né? Igual eu faço de todos os pops. Coloquei o nariz, só que o narizinho dela tem os furinhos da narina. Aí você pega a agulhinha e faz os 2 furinhos. Aqui do lado, ó, do rostinho dela, tem uma parte que aparece os dentes. Então eu só tô apertando com a estequinha e passando o pincel de borracha para abrir mais. Você vai colocar um pedacinho de massa preta e apertar com a esteca para unir bem com o rosto. E agora, com um rolinho de massinha branca, você vai colocar aqui para fazer os dentes. Aí você vai fazer 2 marcações aqui, ó. Para fazer a boca, eu peguei um pedacinho de massinha branca, uma bolinha de 3 milímetros, e vou modelar a boquinha dela. Você coloca em cima da referência para deixá-la do mesmo tamanho e aí você já pode colar bem abaixo do nariz. Eu fiz o olhinho da Emily branco, né? Que é branco o olho dela. E a pálpebra eu fiz da mesma cor do corpinho. Aí você coloca aqui em cima e corta o excesso e cola no rostinho dela. A cor que eu usei para fazer a Emily do corpinho foi branco, massa branca e um pouquinho de azul celeste. Aí ficou nesse tom, ó, de azul bem clarinho. Você tem que deixar esse rostinho secando de um dia para o outro antes de fazer a pintura. Para fazer a pintura eu desenhei primeiro com um lápis e agora eu estou passando tinta acrílica preta por cima. Você vai fazendo os risquinhos com o pincel, aí se você vê que fica muito grosso, você pega um palitinho, enrola algodão e passa para deixar os fiozinhos mais finos. Para fazer a pintura da boca, eu estou usando tinta acrílica lilás. E para fazer aqui a pintura do rostinho dela, eu estou usando giz pastel
ou um pozinho que você tem aí. Para fazer essa tonalidade azul do cabelo dela, eu usei a tinta óleo azul número 305 e um pouquinho de corante de líquido xadrez. Eu estou usando aqui 20 gramas de massa para encapar o cabelo e para fazer o comprimento do cabelo mais 20 gramas de massa. Você abre numa espessura de 3 milímetros, vou medir aqui para ver o tamanho certo. Aí você passa o pincel de borracha para fazer a marcação dos fios. Você aperta bem o pincel de borracha porque precisa ficar bem marcado. E agora é só colocar aqui na cabeça e emendar com o pincel de borracha e água. Você passa o dedo com água para alisar bem e não ficar aparecendo a emenda, ó. E agora você já pode fazer as marcações aqui nessa parte de cima. Vai passando o pincel de borracha para marcar bem os fiozinhos do cabelo. Eu vou fazer a franja dela, a franja maior. Aqui tem 8 gramas de massa, ó. Eu abri um rolinho, amassei ele e vou colocar aqui. Aperta bem na parte de trás, porque ele não pode ficar muito alto. E depois você vem ajeitando do lado. Vai sempre olhando na referência para ver como é. Aí você emenda com a parte de cima do cabelo, aperta bem aqui, ó, nessa parte para não ficar alto. Ela tem que ficar com a cabeça bem quadradinha, né? Então não pode ficar alto essa parte aqui. E aí você vai fazer a marcação dos fios também nessa franja. Aqui, ó, nessa lateral, eu coloquei mais 2 pedacinhos de massa. Cada um tem 2 gramas. Aí, conforme vai secando e você vê que precisa colocar mais, você coloca, tá? Se aperta bem aqui para unir, não pode ficar alto essa parte, tem que ficar tudo no mesmo nível, né? O cabelo dela bem retinho. E aí você faz as marcações também nesses fiozinhos que você colocou. Aproveita e já faz a marcação no restante do cabelo dela. Para fazer o outro lado, eu também estou usando 8 gramas, tá? Fiz do mesmo jeito. Aí aqui eu vou tirar um pedaço, porque ficou um pouco maior, e vou ajeitar. E vou colocar também mais uns pedacinhos, igual eu fiz do outro lado, com 2 gramas. Aí você ajeita, aperta bem para unir
e vai colocando os pedacinhos de massa aqui desse outro lado também. Aperta bem aqui, ó. Ela não pode ficar alta, tem que ficar bem quadradinha essa parte. E aqui no rosto dela, você deixa bem arredondado. E agora é só terminar de fazer as marcações no cabelo todo. Eu vou começar a modelar o corpinho. Vou começar pela perna. Aqui tem 2,5 gramas de massa. Eu vou modelar o pezinho dela, porque ela vai estar usando um sapatinho alto, então eu já vou deixar na posição. Você dobra aqui, ó, a pontinha do pé e corta um biquinho já para facilitar na hora que a gente for colocar a massinha do sapatinho. Deixa essa perninha secando de um dia para o outro antes de modelar o sapato, tá? Mesmo que a outra perninha seja feita de ossinho, você vai modelar duas perninhas assim, que a gente vai depois cortar. Para fazer o corpinho, eu estou usando 4 gramas de massa. O corpinho é igual que eu já ensinei aqui no canal, né? No corpinho feminino, você dá uma olhadinha lá se você não consegue fazer. E aí você só faz essa marcação aqui, ó, do ossinho, desse ossinho que ela tem aqui no ombro. É só passar a agulhinha de um lado para o outro que ele já marca. E a cintura você deixa bem marcada, ela tem uma cintura bem fininha. Eu já vou colocar a perninha aqui para secar os dois juntos.
Você tem que deixar esse corpinho secando de um dia para o outro antes da gente continuar a modelagem do vestido. Para fazer a outra perninha de osso, eu tingi uma massinha branca, coloquei um pedacinho de preto para ficar uma tonalidade de cinza. Aí eu fiz um ossinho maior, coloquei uma bolinha, ó, e coloquei 2 pedacinhos de massinha, 2 rolinhos, para formar a parte de baixo da perna. Você já cola a perninha de osso, já deixa no tamanho certinho. Aqui, ó, eu fiz a outra perninha, só vou cortar e vou usar a parte do pé dela. Então, eu cortei, abri um buraquinho aqui para encaixar a perninha de osso. E agora você vai deixar esse corpinho secando de um dia para o outro, para depois a gente modelar. Para fazer o braço, eu fiz do mesmo jeito, eu fiz um ossinho maior, que vai ser colocado aqui, e 2 pedacinhos de massinha, fiz 2 rolinhos menores, que eu vou colar aqui no braço dela. Para fazer a mãozinha, eu tô usando uma bolinha de meio centímetro. Aí você corta ó, os dedinhos, modela a mãozinha. E aí é só encaixar no braço. Antes de colar, você deixa esse bracinho secando, tá? É importante deixar secando bem esse corpinho antes de continuar a modelagem. Para fazer o sapato, ó, eu tô usando um pedacinho de massinha branca, vou passar aqui em volta do pé e vou emendar essa massinha na parte de baixo. E com uma bolinha bem pequena, eu vou fazer a parte da frente do sapato dela. Eu peguei aqui mais um pedacinho de massa, uma bolinha de 3 milímetros e vou fazer o salto. Você faz o outro pezinho do mesmo jeito. Eu vou fazer um detalhe que ela tem aqui na perninha e tô usando a mesma cor que eu usei para fazer a cor da pele. Só um pedacinho de massa você vai colocar aqui e vai apertar com a estequinha agulha. Repara que nessa hora eu já coloquei o arame. Eu coloquei o arame só em uma perninha, tá? Depois que eu terminei de fazer o sapato, eu coloquei o arame para estruturar. Para fazer a saia, eu peguei aqui ó, um pedacinho de massa branca, numa medida de 9 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Deixei as pontas arredondadas e vou colocar aqui ó, em volta da cintura dela e vou ajeitar a parte da frente para que fique assim meio aberto. Vou colocar aqui na minha base para deixar a parte de baixo bem aberto também. Aí você corta, tá? A minha precisou cortar um pouco porque ela ficou mais fechado que o da referência. Então eu precisei abrir um pouquinho aqui na parte da frente. Aí você repara, né, para ver se a sua ficou boa
Se não, você corta também. Eu fiz umas marcações aqui, ó, na sainha dela e aqui na parte de baixo também. Para fazer a parte de cima do vestido, eu fiz um triângulo, ó. Vou colocar aqui em volta. Aperta bem para modelar a cintura dela e emenda só na parte de trás. Na parte da frente não precisa emendar. Eu tô ajeitando aqui o decote dela. E eu fiz 3 rolinhos bem fininhos de massinha preta e vou colocar aqui do lado, ó, porque é como se fosse o ossinho da costela que tivesse aparecendo. Então você coloca 3, esses rolinhos são bem pequenininhos mesmo. Para fazer o detalhe do vestido, eu estou usando a mesma cor que eu usei para fazer o cabelo. Fiz um rolinho bem fininho e vou colocar aqui, ó, no decote e na cintura. E aí você já faz esse detalhe também da saia do vestido com o rolinho bem fininho. Você faz esse outro lado também igual. Eu estou usando aqui, ó, um pozinho azul para fazer esse detalhe do vestido. Você vai passar enquanto a massinha ainda está úmida em volta do vestido todo dela. Eu estou colocando aqui as bolinhas também, esse outro detalhe que ela tem. E depois que eu terminei de fazer todos os detalhes do vestido, eu já posso colar os braços. Esse bracinho aqui eu já fiz, esperei secar. Aí você emenda com o corpo. E o bracinho de caveira também. Coloquei uma bolinha e colei no corpo dela. Aí você deixa esse corpinho secando, tá? Aqui, ó, na mãozinha, ela tem uma luva. E eu vou colocar só um pedacinho de massinha branca aqui, ó, pra fazer que é a luva dela. Faz isso nas duas mãozinhas. Para fazer o buquê, eu fiz aqui um rolinho, achatei e vou enrolar esse rolinho para formar uma rosinha. Ela tem que ficar bem pequenininha, com 13 milímetros o tamanho. Aí você faz várias dessas rosinhas e monta um buquê. E agora é só colar o buquezinho na mão, encostado aqui, ó, no corpo. Essa parte de trás, o véu, né, da cabeça dela, ele é transparente no Funko Pop original, mas eu vou fazer ele com massinha branca. Você coloca em cima para ver o desenho que é esse véu. E aí você vai cortando. Eu cortei, ó, com várias pontinhas. Fui olhando aqui na referência para ficar parecido e no tamanho.
Aí é só você passar cola e colar atrás aqui da cabeça, na mesma altura. E com uns rolinhos de massinha azul, você vai colando para fazer esses detalhes do véu dela. E para fazer a tiara de florzinha, você faz do mesmo jeito que eu fiz o buquê. Faz várias florzinhas, só passa cola e ir colando aqui em cima. Vai olhando na referência para colar no lugar certinho. Com a tinta acrílica dourada, você não esquece de fazer a aliança aqui na mãozinha dela de osso. E não esqueça também de finalizar com o pozinho azul no véu. Vou mostrar para vocês como ela ficou, ó. A parte de baixo, ó, com a perninha de ossinho. Depois você tira esse arame para poder colar na base de acrílico. Espera secar bem, tá? Porque o cabelo dela tem bastante massinha. E aí você precisa esperar secar pelo menos uns 5 dias. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu achei que ela ficou muito linda. Muito obrigada por vocês terem assistido. E eu te vejo na próxima aula.